Pessoal, tudo bem? Boa tarde. Vamos lá, hoje eu gostaria de mostrar para vocês um carro num padrão totalmente original de fábrica. A gente faz alguns carros customizados, vocês têm acompanhado, e a maioria dos carros que a gente faz são os carros originais, chegando a um nível de critério, de trabalho, de componentes e tudo mais que sigam a linha original do carro. Tem clientes, pessoas, amigos que falam, olha, eu quero o carro igualzinho em condição de fábrica, o mais próximo possível. Eu queria chamar vocês para dar uma olhada numa pérola que está ali dentro, um clássico do mundo dos Volkswagen. Vamos dar uma olhadinha lá. Tá aqui, pessoal. Temos aqui um Gol GTI 1993 na cor preto universal. O preto, né, é uma das cores bastante cobiçadas no GTI e no GTS. Esse aqui é 93, porém nós tivemos ele no 94, tanto no GTI quanto no GTS, que foi o raspo do tacho dessa geração dos quadrados na linha GTI e GTS. Então esse carro é um carro que nós restauramos ele totalmente, 100%. Foi feito todo o trabalho que a Baidene faz e se propõe a fazer nos carros. Ele está pronto para ir embora. Ele ficou pronto ontem, hoje é quarta-feira, a véspera do feriado. O embarque dele é segunda-feira para a casa do dono. Mas antes, vamos aproveitar e vamos mostrar o carro para vocês. Preto universal, 1993. Os bancos xadrez, as rodas BBS, os frisos na cor cinza. Todos os detalhes que contemplam um carro original de fábrica tem nesse. Esse ali no raciocínio é padrão original, padrão placa preta, como vocês quiserem chamar. Quando esse carro chegou, ele era um carro já assim, bem desconfigurado, com rodas diferentes. É um carro que as pessoas, né, gostavam de mexem no som, no alarme, na parte elétrica. O motor do carro estava original, ele era um carro original. Era bom de lataria, era um bom de estrutura, mas ele não era um carro assim, judiado, não era um carro batido, um carro podre, apenas um carro que era desconfiguradão, sem farol de milha, lanterna paralela, insufilme no vidro, né? Aquelas coisas que as pessoas vão fazendo e vão acumulando ao longo dos tempos e vai ficando no carro, mas nada assim que desabonasse o estado geral de estrutura do carro, que é uma coisa muito importante. Era um carro que não tinha coisas críticas de estrutura, colisão violenta, assoalho dele totalmente original. Mas ele tinha seus ferrugem, né? Um totozinho num paralama, um amassado num paralama, aquelas coisas de um carro de uso assim. Então ele não contemplava grandes problemas estruturais. Era um carro que eu julgo até que tinha uma boa conservação de carroceria para fazer um projeto. E aí a gente deu nossa sequência, desmontagem, análise, retrabalhos, né? Todo o processo completo e chegamos nesse consenso que vocês estão vendo aqui. Vamos dar uma olhada, eu vou mostrar para vocês um pouco mais sobre o carro. Então, o Gol GTS 93, ele contemplava algumas cores, né? Dentre elas o preto universal, os para-choques, grade, capa do farol de milha na cor cinza, né? As pessoas às vezes me perguntam, Deni, aquela capa do farol, né? Então, a capa do farol na cor cinza, o frisinho vermelho. Então, quando se falasse de um Gol GTS 93, diferente do GTI, que tinha frisinhos azuis ou vermelho, esse não, somente o friso vermelho, né? Os retrovisores, que ele é texturizado igual o Gol GL, igual as outras versões, apenas elétrico. Os frisos lateral largo, a cobertura de coluna, igual do GTI, igualzinha, né? Só o adesivo GTS, lógico, né? Para poder dar um nome no carro na lateral. A parte traseira, né, do carro, no caso do Gol GTS até o 92, as lanternas são tricolor laranja. No caso 93, 94 já tinha lanterna igual do GTI, que era o fumezinho na parte de cima. O logotipo GTS, ele também ganhou a partir de 93, 94 esse emblema 1.8S, né, que esse S aqui era uma pimentadinha que tinha no motor em relação de comando, umas coisas diferentinhas. Que deixou o GTS um pouquinho mais apimentado, se é que pode dizer isso daí. O emblema era o mesmo do GL, da Paraty, dos outros carros, né? O aerofólio, que era na cor preto fosco, no caso do GTI ele acompanha a cor do carro. No GTS, né, todos eles são preto fosco. E o aplique de placa,
que para o GTS também tinha uma versão igual do GL. Então assim, o GTS ele tinha algumas particularidades diferentes do GTI e uma evolução do GL, vamos dizer assim. Então eram níveis, né, pessoal? Tinha lá um 1000, um CL, um GL, um GTS e um GTI. No quesito de conforto do Gol GTS, ele era um carro que ele contemplava o trio elétrico, ar-condicionado e direção hidráulica. Porém houve uma salada aí, né, ao longo dos tempos com relação à direção hidráulica, o ar-condicionado, coisas do tipo. Então o GTS lá 87, 88, 89, 90, alguns tinham ar, outros não. Direção nunca teve, trio elétrico sempre teve. 91, 92, 93, 94, que ganhou a frente chinesinha, que todo mundo fala. Todos eles com trio elétrico, 91, 92, também em alguns casos sem ar-condicionado, 92, 3 já com ar-condicionado, e o 94 teve um lance que nem eu sei dizer o que aconteceu, em que vários carros tinham a direção e não tinham o ar. Então trio elétrico e direção, tem vários carros 94 com essa configuração. No caso desse aqui, um 93, que foi ali um dos últimos que não tinha essa variável de não ter o ar condicionado, ele tem ar e direção. Então nós estamos diante aqui de um preto 93, ar e direção e trio elétrico, ou seja, o GTS da versão mais completa que tinha. Mas o carro ele disponibilizava de uma forma ou de outra esse kit conforto aí, entre anos a mais, anos a menos, o ar condicionado, a direção e o trio elétrico, assim como o restante do carro, os aeroparts com cores depende de cada ano, e os bancos Recaro, que também teve uma variação até 90, que eram os bancos cinza ou vermelho com o restante preto, né, daquele GTS da frente alta, como se diz, e o 91 em diante com os bancos xadrez. Tem uma curiosidade legal, que o GTS 87, que é muito, muito raro, em 87 foi quando ele ganhou os para-choques envolventes, né? Ele ganhou as lanternas mais compridas, ele deu aquela carenada no carro, né? Vamos dizer assim, ele mudou de versão. Então o GTS 87 ele tem a interna do Gol GT, os bancos, o painel do carro é do Gol GT, os retrovisores ali na porta mais recuado, então por dentro você tinha um Gol GT e por fora você tinha um GTS já com essa cara das lanternas mais alongadas, esse design mais moderninho, né? Coisas do mundo automotivo, que por sinal é muito legal. É muito raro você ver um GTS 87. Tem gente hoje que até vê o carro, que não é tão conhecedor profundo, fala, nossa, o que está acontecendo aqui, né? E é um GTS, pessoal. É raro, nunca nem apareceu aqui na Baideira, entre tantos e tantos carros a gente faz, um GTS 87 para fazer. Então, explicando para vocês um pouco da curiosidade do Gol GTS. Nós tivemos duas versões de aerofólio. O GTS da frente alta, ele leva um aerofólio que é mais quadradinho, mais fininho. O GTI já não, sempre teve esse modelo de aerofólio mais encorpado aqui, mais arredondadinho. Quando ele migrou para essa versão de aerofólio, que foi a partir de 91, que comunizou com o GTI, a diferença era GTI da cor do carro, GTS sempre preto fosco, sempre. Então, uma coisa que, algo para diferenciar o carro, né? Então, todos eles, não importava a cor do carro, levavam aerofólio preto fosco. Nesse carro, como ele é preto, o aerofólio fica meio diluído na imagem aí. Mas quando você pega um GTS vermelho, por exemplo, com aerofólio preto, ele fica bem diferente, né? Bem assim, contrastante. Inclusive as pessoas antigamente gostavam muito de pintar o aerofólio da cor do carro e os retrovisores para fazer um detalhe tipo GTI da vida, né? Mas essa é a característica, retrovisores texturizados, capas dos milhas, na cor cinza ou preta, dependendo do ano, aerofólio preto fosco, e os para-choques sempre são cinza ou preto. Essa é a característica do Gol GTS, essa alteração de cores aí, de acordo com cada ano, cada modelo, cada versão. Pessoal, vocês devem estar vendo no vídeo aí, né, o brilho intenso que esse carro tem, o aspecto casquinha de laranja, que é um primordial num carro dos anos 80 e 90. Então, falando de um carro de padrão original, a gente seguiu esse conceito, essa característica, né? Que todo mundo fala, poxa, é laranjadinho, tem um casquinho de laranja, que vocês estão vendo nas imagens aí. Então, o nosso processo de carroceria, ele leva
um tempo, um primor, materiais, tacos e muita técnica, né? Muita atenção e muita aptidão, né? Assim, muito conceito e muita técnica ao fazer um carro desse daqui. Então dá para vocês curtirem aí um pouco né, da linha do carro, o brilho do carro, né? Para chegar num brilho desse começa desde a preparação até o polimento espelhador do carro para chegar nesse nível que vocês estão vendo aí. E o preto é aquela coisa, né? Muita gente é super fã do preto, né? Fala, nossa, o preto, né? Não tem, gosta de carro preto. Tem gente que enche até a boca, né? Fala preto, né? Então ele é um carro que exige muitos cuidados e depois de pronto, assim, espelhadão, realmente fica uma pérola, né? Tem ângulo de luz que você olha que você parece que está até meio cromada a pintura do carro. Mas para chegar nesse nível, são semanas e semanas no processo, desde a preparação da carroceria na lata, na chapa, até a pintura, a aplicação do verniz, os materiais utilizados e até chegar no último estágio, que é passar até a última flanelinha de microfibra da mais macia que existe para o carro ficar nesse nível. E aí é só pegar o carro e levar para a garagem e ter os devidos cuidados. Por sinal, o dono desse carro é muito cuidadoso, um grande amigo querido nosso, e tenho certeza que vai permanecer assim por tempos e tempos aos cuidados desse nosso amigo aí. Nesse carro particularmente, nós temos as rodas BBS, é feito um processo de restauração que contempla várias etapas, decapagem, um alinhamento das rodas para ver se está deformada, empenada, centro correto, o trabalho de pintura eletrostática, diamantação das bordas e verniz. Então até as rodas dos carros, quem cuida das rodas somos nós. Tem um terceiro que faz um trabalhinho com a gente ou outro, claro, que soma muito, mas a gente cuida das rodas. Nesse carro em particular, nós temos um jogo de pneu P600. Esse pneu é o pneu que saía no carro na época. O Deni, puxa, mas esse pneu é um pneu então de muito tempo de fabricação? Com certeza. É um pneu que o dono do carro nos trouxe 5 pneus novos, até o step está lá, né, 0 bala no porta-mala. E ele é um pneu 185/6014 de época. Era esse o pneu que saía no carro, que deixa o carro mais assim nobre ainda, no caso de um item de coleção, que é o foco desse carro. Esse pneu não é um pneu que você pode rodar com o carro e submeter ele em algumas condições. Temperatura, tempo de rodagem. Você pode sair, dar uma voltinha na cidade com o carro, ir até o posto de gasolina, abastecer, calibrar um pneu e voltar. Porém, não é um pneu que você pode rodar com ele. Ele vai aquecer, ele pode vir a dar um problema, chega a ser até perigoso. Mas para o item de coleção, que é o objetivo desse carro, é muito legal, primordial. Então, para o pessoal conhecer um pouco mais, as pessoas, né? Poxa, um P600, como que era, como que não era. Vocês vão ver de perto alguns takes aí. Ele tem um desenho todo quadradinho, todo característico. E ele é muito cobiçado. Quando alguém entra aqui e vê um carro que tem um jogo de pneu P600, fala de época, né? Fala, poxa, que legal, que bacana, o primor que chegou ao nível do carro. Então, quando possível, até isso, né? Colocamos nos carros para que ele fique realmente o que era um Gol GTS em 1993. São pneus P600 185/6014. Essa era a medida disponibilizada na época para os aros 14, que era o maior aro que tinha, né, nessa época dos anos 90 para um carro, sendo assim original de fábrica da linha Volkswagen. Pessoal, dá uma olhada que luxo que é a parte interna do Gol GTS. Para mim é uma grande particularidade do carro, é a parte interna do Gol GTS. Então de 91 em diante, nós temos esses bancos. Ainda fazendo um comparativo com o Gol GTI, o Gol GTI por dentro é totalmente diferente. Os bancos levam outro tipo de tecido, até a trama do tecido é diferente. Os recar em si, eles são iguais. Até 93, 94 ele saiu com um banco que era mais fino, mais alto e tinha um puxador para abertura do encosto nessa face. As cabeceiras eram vazadas e o forro de porta, que para mim do GTS é mais bonito que o do GTI. No GTI é um papelão reto e aqui é a ombreira separada. No GTS é um forro de porta todo trabalhado e é só ele que teve esse forro de porta. Então você tem aqui relevos altos e baixos formando um design, um puxador de porta somente essencial para você apoiar sua mão. A parte traseira se torna um detalhe, na verdade, se torna um design. Os botões, o espelho,
a maçaneta e a ombreira, ela é integrada no forro inteiro, né? Então não são duas partes, esse friso que faz uma interface das peças, né, o porta-objeto normal e esse tecido que é o tecido liso que a gente chama, né, que faz o composto com os tecidos dos bancos aqui, né, nesse caso. Então, um trabalho inclusive feito pela Bravo Tapeçaria. E então o forro de porta do GTS é algo bem especial, bem bacana, que surgiu desde o 88 até o 94. O 88 tinha outro revestimento apenas, mas é um forro bem exclusivo, bem especial. Os bancos são xadrez, isso aqui para mim lembra muito uma origem dos Golf, né, da Alemanha. Então eu acho que o GTS ele puxa mais um pouco a cara dos conceitos alemão. É o forro de teto, é o salpicado preto igual, o banco traseiro acompanha, né, o mesmo xadrez, tampão do porta-mala. O GTS ele tem uma particularidade também que é o seguinte, o GTS 93, 94 usa carpete preto, ele usa cobertura de coluna preta, ele usa painel preto, tabelier preto. Já o 91, 92, isso falando da geração chinesinha, usa o carpete cinza, os bancos todos iguais, mas o painel é cinza, o carpete é cinza, então o GTS teve ali uma variação nas cores de carpete, tabelier e coisas do gênero, enquanto o GTI não, ele é todo, né, o GTI já frente baixa, 91 em diante, é sempre carpete cinza, tem a variação de cores dos bancos, mas ele é uma coisa mais do 91 a 94, ele manteve alguns detalhes que não teve essa variação igual o GTS teve, né? Vocês vão notar que esse carro está com a bolinha de câmbio do GTI e está com couro no volante. É assim, pessoal, isso é um pedido do dono, tá? O GTS originalmente usa uma bolinha que é aquela bolinha de golfe que o pessoal fala, né? Uma bolinha muito famosa por parecer uma bolinha de golfe. E não tem couro no volante. Porém, o dono do carro gosta, aprecia. Então ficam esses dois detalhes aí que não são original de época. Então, explicando para o pessoal vai ver aí, vai falar, poxa, Deni, mas tá desconfigurado ali. E, na verdade, é um requisito do dono. Painel todo preto, console preto, o rádio, né? Que é o rádio, né, o Voxline, né, característico de época. Antena elétrica, né? Que o GTS não tinha antena de teto igual o GTI, tem uma antena elétrica. Os instrumentos do painel são verde, acompanhando a mesma linha do Pointer, do GL, dessa linha, né, mediana, né, da geração Saveiro Summer. Enfim, então o instrumento é verde, o volante característico 4 bolas, aqui os instrumentos, né, com as teclas para farol de milha superior, de embaçador, pisca-alerta, assim como todo painel satélite leva. As teclas de ar-condicionado, então por dentro é isso, temos aí os bancos xadrez, eu acho o GTS por dentro, eu acho ele muito assim, requintado, né? Ele tem uma pegada mais, uma pegada mais assim, requinte mesmo. O GTI vai um pouco mais, talvez um pouco mais esportivo até, é um conceito meu na verdade, né? Então, é isso, esse é o nosso Gol GTS, a parte interna dele com nossos bancos xadrez, como todo mundo fala aí, né? O GTS também leva esse vivo, né, na borda do banco, que faz um acabamento. Todos os detalhes e primores que a gente tinha no carro dos anos 90, né? Então essa é a interna. Agora eu quero mostrar um pouquinho para vocês do motor 1.8S carburador. Vamos lá. Pessoal, vamos lá, vou mostrar para vocês a mecânica, né, do Gol GTS, o cofre do motor, como que é feito e o nosso bom e velho motor AP 1.8 a álcool com um câmbio de 5 marchas, que no caso é igualzinho do Gol GTI. Então um motor AP 1.8S que usa um comando diferente, um carburador 2E, né, filtro de ar aí, a panela que a galera costuma falar. Nós temos a partida frio, curiosidade, né? O que acontece? Os carros dessa época, para meninada mais jovem aí, tinha uma partida frio ali que você tinha que pôr o álcool, aliás, a gasolina ali, e ele fazia uma injeção automática nesse caso, que era uma novidade na época, né? Tem um sensorzinho de temperatura ali no cabeçote, que é automático. Hoje os carros, muitos nem tem partida frio mais e alguns também tem uma partida automática, mas naquela época você não tem que ficar injetando, né? Um botãozinho, coisa do tipo. Então ele tinha a partida frio para poder auxiliar num dia frio, puxava o afogador, né?
O bom e velho afogador, ele injetava gasolina e aí você tinha o carro ali na marcha lenta até esquentar. E aí você podia sair com o carro e abaixando o afogador e assim tocava os anos 80 e 90 no motor a álcool. Esse carro contempla a direção hidráulica, né, que nem eu falei, que também era uma coisa muito legal para a época. Até hoje é bastante agradável dirigir o carro com a direção hidráulica. O ar-condicionado, né, o carro também contempla o ar-condicionado. E aí tem todos esses detalhes que vocês estão vendo aí, tudo é zincadinho, pintado eletrostático, tudo alternador é aberto, carburador é novo, o motor é feito, par de baixo, cabeçote, o câmbio aberto é feito, tudo que tem de desgaste de suspensão, freio, motor, câmbio, tudo é novo, bucha, batente, correia, pistão, anel, bronzina de biela, bronzina de mancal, escapamento, tudo que tem desgaste é novo. E todos os componentes que a Baidene usa, são componentes ou são originais ou são de marcas que fornecem para a indústria até hoje. Todas as marcas renomadas que existem, nós utilizamos no carro. Então a gente procura usar as melhores marcas que tem, usamos ela, aplicamos as marcas no carro e fazemos ele acontecer. Fica muito agradável, funciona direitinho, o carro fica lisinho. O carburador, né? O pessoal fala assim, poxa, hoje em dia um carro carburador chato pra caramba, né? Nesse caso, ignição toda nova, toda perfeita, chicotes todos novos, todos perfeitos, um motor novo com a compressão tudo nominal, igualzinho ao original, um carburador zero, ele depois de quente, ele dirige numa boa, sem falhar, sem engasgar, tranquilo. Então é possível fazer um carro carburador andar bem, sim, utilizando componentes novos, né, das marcas aí top, renomada, sem recondicionamento, coisas do gênero, e tudo muito reguladinho, ponto, aquela regulagem, né? Esses carros dependem um pouco de um conceito um pouco old school em termos de regulagem. Então, esse é o compartimento do cofre do Gol, nosso Gol GTS preto universal. Uma coisa interessante, né? Às vezes as pessoas me perguntam sobre a pintura do cofre, né? Qual carro que é brilhante e qual carro que é o semibrilho. Os carros brilhantes são os carros que não são metálicos, né? O preto, o branco, o vermelho, o amarelo. Então o cofre do carro era pintado tudo junto e então você tinha uma tacada só em PU, não tinha o verniz, e você fazia já tudo brilhante. Já no carro verniz, né, as cores metálicas, você pintava o carro, ele era pintado na linha, e na verdade o que acontecia é que pegava um borrifo de verniz, né? Aqui era dado meio que uma pinceladona, uma sprayada, e pegava-se borrifos de verniz e uma passada assim mais ou menos, é o que acontecia. Por isso que ele ficava num aspecto semibrilho, na verdade não tinha preenchimento de verniz. Então quando o carro é pintura metálica, ele vai ser o cofre semibrilho ou pulverizado, como quer que seja. E uma pintura sólida vai ser brilhante. Todo brilhantão, todo aplicado do jeito que vocês estão vendo aqui. Então pessoal, eu queria mostrar para vocês aí hoje, né, a gente faz muito Gol GTI, né? Então o Gol GTI se a gente dá um 360 aqui, vamos ver um monte de Gol GTI. Então aproveitar a oportunidade, não deixar escapar. Teremos outros Gol GTS? Sim, teremos. Vamos ver se muito em breve temos aí da versão mais antiga, frente alta, para comparar um pouco ali banco, cores, né, que foi mudando, ao longo do tempo foi mudando, foi modificando, o que é muito legal, e criou essa carreira aí do GTS, do GTI, do GT, do Passat Pointer, da Saveiro, essa geração que a gente adora aí pra caramba. Então, temos aqui um exemplo aí de um Gol GTS todinho no padrão fábrica, com a mecânica original, os trabalhos que a gente faz, um pouquinho do que a gente faz, né, contando para vocês aí, especialmente da parte mecânica, que troca-se tudo, revisa-se tudo, curiosidade dos pneus P600, né? Então temos esse Gol GTS aqui para vocês apreciarem, acompanharem aí o carro que está partindo para casa e não deixar de gravar para vocês darem uma olhada nele. Love Miami.